pessoal, estamos agora na parte 2 da semana 5. Como eu falei com vocês, na primeira parte nós falamos, da evolução do modelo atômico. Nessa parte a gente vai falar um pouquinho da estrutura do átomo, das classificações do átomo, e a última nós vamos falar aí da distribuição eletrônica, que é uma parte bem importante, principalmente para a gente entender conceitos mais à frente, ok? O PET não contemplou nenhum exercício de distribuição eletrônica, mas é um conteúdo, pessoal, de suma importância, tá bom? Mas antes da gente ir para a nossa aula, como de costume, eu peço que vocês aqui se inscrevam no canal do Escola Online, ative as notificações para ficar por dentro sempre quando tiver aula aqui nova no canal e, claro, se gostar da aula, deixe seu like. Nos acompanhe lá no nosso Instagram, é lá que nós colocamos todas as novidades que aqui a Escola Online prepara para você. Novidades da redação, novidades, do projeto Eu Não Erro Mais, novidades PISME, novidades aí de conteúdos, O nosso Enemflix, que aí nós estamos fazendo séries que contemplam em conteúdos muito importantes do Enem. Então, não perde, nos siga lá. Ok, pessoal? Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. Essa aula é uma aula que nós iniciamos aí com definições importantes. Primeiro, Monsley, ele, por meio dos seus experimentos, ele constatou que, na verdade, o que diferenciava exatamente um átomo em relação ao outro era a quantidade de partículas positivas, a quantidade de prótons. E em função, disso, caracterizou que esse número de prótons, ele poderia ser assim chamado como a grandeza que caracterizava o elemento químico. E aí a gente denominou como número atômico. Então, número atômico, gente, que é simbolizado pela letra Z, extrema importância a partir de agora vocês memorizarem esses conceitos, ok? Então, toda vez que eu simbolizar a letra Z, eu estou falando de número atômico. E o que é número atômico? O número atômico indica a quantidade de prótons existentes no núcleo de um átomo, ok? Então, como que aí nós definimos um elemento químico? Elemento químico é um conjunto de átomos que vão apresentar o mesmo número atômico, ou seja, é um conjunto de átomos que vão ali representar o mesmo número de prótons, tá bom? A diferença entre elementos químicos diferentes vai ser eles vão ter diferentes números atômicos. E aí, gente, é muito importante a forma como nós representamos um átomo, ok? Então, todo átomo nós vamos aqui representar pelo seu símbolo, o número atômico, ok? Então, aqui, ó, gente, o símbolo, que é o nosso X aqui, o número atômico, que é a quantidade de prótons, e o número de massa, que é representado pela letra A. O número de massa, pessoal, é dado pela soma das partículas que representam a massa de um átomo. Como eu falei com vocês na parte 1, o átomo ele é constituído de prótons, nêutrons e elétrons. Porém, o elétron tem massa 1836 vezes menor do que o próton, E o nêutron tem uma massa muito próxima do próton. Então, quando a gente está falando aqui da massa, do número de massa de um átomo, que é definido pela letra A, nós estamos falando do número atômico, que é igual ao número de prótons, mais número de nêutrons. Essa massa, esse número de massa, essa massa de um átomo, que é definido como número de massa, letra A, maiúsculo, é então definido pela soma das partículas nucleares, ok? E esse A, quando nós estamos aí representando um elemento químico, nós colocamos ele na parte superior. Podemos escrever tanto na parte superior esquerda quanto direita. Certinho, pessoal? E aí vamos ver um pouquinho das estruturas do átomo. Nós temos a definição de um átomo neutro. Quando
que é um átomo neutro? É um átomo que não vai ter carga, pessoal. Isso significa que a quantidade de partículas positivas é igual à quantidade de partículas negativas. Então, nós falamos que o átomo está neutro ou o átomo está no estado fundamental. Quando, por alguma situação, esse átomo ele tenha ganhado ou perdido elétrons, lembrando, gente, por que o átomo ele pode ganhar ou perder elétrons e nunca, quando nós estamos falando aqui definição de íons, nunca é ganhar ou perder prótons, porque os prótons estão no núcleo, tá bom? Uma região muito interna. E para retirar um próton de um átomo, precisa de uma energia muito grande, ok? Então, quando nós estamos falando de íons, é a perda ou ganho das partículas que estão na região mais externa, que estão na eletrosfera, que são os elétrons. E aí, pelo ganho de elétrons, o átomo ele vai ter uma carga negativa excedente. Pela perda de elétrons, ele vai ter uma carga positiva excedente. E aí, átomos carregados, seja positivamente ou negativamente, nós denominamos de íons, ok? Então, vou aqui mostrar para vocês um exemplo, né, de quando o átomo está neutro. Se ele está neutro, a quantidade de partículas positivas é igual à quantidade de partículas negativas. Então, prótons é igual a elétrons quando o átomo está neutro. Então, nós podemos também definir que o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons quando o átomo está neutro, ok? E aí, nós representamos aqui o Al. Al é o símbolo do elemento químico alumínio. E na parte aqui inferior, tá 13. Lembrando, gente, que 13 aqui, é o número atômico, é o mesmo número de prótons, ok? E se vocês contarem aqui essas bolinhas amarelas que estão na eletrosfera, dividido nos níveis de energia, vocês também vão ver 13. Por uma determinada situação, esse átomo aqui neutro, ele perdeu elétrons, perdeu 3 elétrons. Quando ele perde 3 elétrons, ele fica agora com 10 elétrons e 13 prótons. Quando a gente faz aqui, né, esse somatório de partículas, né, 13 positiva com 10 negativas, a gente fica com um excedente de 3 cargas positivas. E onde nós simbolizamos aqui na parte superior direita, né? Essa representação do íon, nós temos aqui o símbolo do elemento, do alumínio, Al. Embaixo, nós temos aqui o número atômico e na parte superior direita nós escrevemos aqui a carga, ok? Como perdeu 3 elétrons, ficou 3 mais. E o íon carregado positivamente, né? Um íon positivo nós chamamos de cátion, ok? Agora, gente, vamos aqui entender a situação quando nós temos um íon negativo. Então, novamente, o átomo está neutro, quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, que é o mesmo número atômico, né? Se vocês olharem aqui as bolinhas azuis, vocês vão contar 17 elétrons e por uma determinada situação, esse átomo aqui de cloro, que tem 17 elétrons, ele ganha mais um elétron. Então, ele fica com 18 elétrons. E nesse sentido, ele fica com uma carga excedente negativa. Aqui, tá só um sinalzinho de menos, mas você poderia também escrever tanto Cl1 menos ou Cl menos 1, tá bom? As duas simbologias estão corretas. Mas normalmente o numeral 1 a gente omite, ok? E quando nós temos, né, o íon negativo, nós chamamos de ânion. Então, quando um átomo neutro, ele perde elétrons, ele fica positivo, nós chamamos de cátion. E quando um átomo ganha elétrons, ele fica negativo, nós chamamos de ânion. E aí, gente, nós vamos trabalhar um pouquinho com algumas semelhanças entre átomos. A primeira semelhança que nós vamos aqui trabalhar são átomos que são isótopos. O que são átomos isótopos? São átomos de um mesmo elemento químico. Por que eu sei que é átomos de um mesmo elemento químico? Olha aqui essa representação de 3 átomos isótopos. Eles são isótopos porque eles são de um mesmo elemento químico. Eles têm a mesma quantidade de prótons, o mesmo número atômico. Olha aqui, 1, 1 e 1.
mas eles têm números diferentes de nêutrons e, consequentemente, o número de massa é diferente. São átomos do mesmo elemento químico porque são átomos que têm o mesmo número de prótons. E a esses átomos nós classificamos como isótopos. Por quê? São átomos que têm aí a mesma quantidade de prótons, mas não são átomos iguais. Por quê? Porque eles têm quantidades diferentes de nêutron e, consequentemente, a massa atômica, né, o A, desses átomos são diferentes. Isso Dalton não sabia, ok? Dalton ele define que átomos do mesmo elemento são idênticos em todas as características. E agora a gente vê que não, que átomos do mesmo elemento químico eles podem sim ter as suas diferenciações, né? Quantidades diferentes de nêutrons. E quando isso ocorre, nós classificamos esses átomos, que são de um mesmo elemento químico, como isótopos, tá bem? Nós temos, gente, aqui nesse material, mostrando para vocês que não só o hidrogênio, né, do slide anterior, mas como esse aqui, o carbono também tem isótopos. E sempre a gente vai definir o nome, né, como o nome do elemento seguido pelo número de massa, para a gente diferenciar um isótopo do outro. Lembrando, né, que como são átomos do mesmo elemento químico, o número atômico é o mesmo, mas o número de nêutrons é diferente. Então, a soma de prótons com nêutrons é igual ao número de massa. Por isso que nós chamamos carbono 12, carbono 13, carbono 14, ok? Mas nós também temos outras classificações. Nós temos átomos que nós podemos assim chamar de isóbaros. O que são átomos que são isóbaros? São átomos de elementos químicos diferentes, olha aqui, número atômico diferente, mas quando a gente soma, né, o número atômico, o número de prótons com o número de nêutrons, nós temos aqui a mesma massa. Então, é uma característica, né? É uma semelhança entre átomos de elemento diferente, mas que tem aqui semelhança do mesmo número de massa. E a esses átomos nós classificamos como isóbaros. Nós também temos uma situação em átomos de elemento químico diferente com o mesmo número de nêutrons. E nessa situação nós chamamos de isótonos. Então, gente, ó, isótopos. Vou até escrever aqui, ó, isótopos. Tem a letrinha P, então é porque tem o mesmo número de prótons. Isóbaros. É o único que tem a letrinha A, lembrando que A é igual ao número de massa, né? A é igual a Z mais N. Isótonos são os átomos que têm o mesmo número de nêutrons. Então, gente, o próprio nome aí já nos ajuda a associar a semelhança de um átomo em relação ao outro. E para a gente fechar essa classificação, nós temos aí espécies, né? Por que nós chamamos espécies? Porque nós temos aí a associação entre átomos, né, com íons ou íon com íon. Por isso que nós chamamos espécies. Espécies isoeletrônicas são espécies que vão ter a mesma quantidade, né, isoeletrônicas, mesma quantidade de elétrons. Então, por exemplo, ó, o neônio tá aqui um átomo neutro, porque não tem carga nenhuma aqui. Quando não tem nada aqui do lado direito superior, é porque tá neutro. Então, significa que Z é igual a P, que é igual a E. E nesse caso, para o neônio, nós temos que o número atômico dele é 10, ok? Já o oxigênio, gente, o número atômico do oxigênio é 8. Só que ele tá aqui, ó, com duas cargas negativas. Se ele tá com carga negativa, é porque ele ganhou elétron. Antes de ganhar esses dois elétrons, ele tinha aqui, né, 8. Quando ele ganhou esses dois elétrons, ele ficou com 10. Então, tanto o neônio quanto o O2 têm a mesma quantidade de elétrons e, por isso, são classificados como espécies isoeletrônicas. Então, aqui um átomo neutro com um íon. Vamos pegar aqui, gente, esse exemplo, ó. O alumínio tem número atômico 13 e o magnésio tem número atômico 12. O alumínio neutro, né, ele tem número atômico igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, que é igual a 13. Porém, se ele está com carga 3+, é porque ele perdeu 3 elétrons. Então, ele ficou com 10 elétrons.
O magnésio, gente, neutro, ele tem 12 elétrons, né? Número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, que é igual a 12. Quando ele aqui perde 2 elétrons, ele fica com 10 elétrons. Então, alumínio 3+, e magnésio 2+, são íons isoeletrônicos. Certo, pessoal? Então, vamos agora para a nossa atividade 3, né? Atividade 1 e 2 foram resolvidas na parte 1 e aqui nós vamos resolver a parte 2, né? As atividades 3, 4 e 5. Observe a representação para o átomo de carbono 14. Então, lembrando aqui, ó, aqui é o nome do elemento. E esse 14 aqui, gente, define um número de massa, né? Que é utilizado na datação de artefatos arqueológicos, está representado a seguir. Então, o elemento de carbono 14, pessoal, é um isótopo radioativo do carbono e ele é, sim, utilizado para datação, né, de artefatos arqueológicos. Diante da quantidade de carbono 14, a gente consegue determinar a idade, né, quanto tempo tem aquele determinado artefato. Então, está querendo saber o número de prótons, nêutrons e elétrons desse átomo de carbono 14. Então, gente, tem alguma carga aqui? Não tem, então quer dizer que é zero. Se não está simbolizado nada, é porque não possui carga, ok? Então, vou apagar isso aí que ficou meio esquisito, né? Mas, então, como é um átomo neutro, Z é igual a P, que é igual a E, que é igual a... Aqui é o nosso Z, que é igual a 6, ok? E nós sabemos que o número de massa é igual a Z mais N. O número de massa está aqui na parte superior, né? O A. Lembrando, né, que a representação do elemento químico é o símbolo, que é o C, número atômico embaixo e número de massa em cima. O número de massa é 14. O número atômico a gente sabe que é 6, mais N. Então, N aqui, gente, a gente vai encontrar 8. Então, o número de prótons, né? 6, número de nêutrons, 8, número de elétrons, 6. Nós chegamos aí à alternativa, letra B. Certinho? Atividade 4. Em um átomo com 22 elétrons e 26 nêutrons, então aqui a gente falou átomo. Quando é átomo, Z é igual a P, que é igual a E, é átomo o quê? Átomo neutro. Então, Z igual a P igual a E. Aqui no exercício nos deu que é 22 elétrons, né? E tem-se 26 nêutrons. Seu número atômico, né? O Z e o seu número de massa, o A, lembrando que A é igual a Z mais N, são. Então, Z a gente viu, né? Z aqui, ó, 22. E o nosso A? A é igual a 22 mais 26, que é igual a 48. Nós chegamos, então, à resposta 22, 48, letra C. Certo? Bem tranquilinho, né? Vamos para a última atividade, porém, nós ainda temos a parte 3. Lembrando, né, gente, como eu falei, essa parte 3 a gente retrata aí a distribuição eletrônica. O PET não trouxe nenhum exercício que contempla a distribuição eletrônica, mas é um conteúdo extremamente importante, tá bom? Assistam a aula, tá bom? É de suma importância que vocês assistam, porque os próximos conteúdos nossos, a base, né? Alguns conceitos vão estar aí dependentes dessa parte 3 que eu preparei para vocês. Vamos lá? Vamos aqui fazer esse exercício. Considere as espécies indicadas no quadro a seguir e responda as questões propostas apresentando justificativa para a sua resposta. Então, nós temos aqui, né, gente, átomo 1, 2, 3, 4, quantidade de prótons, quantidade de nêutrons, né? E aqui, né, tá quantidade de... Nossa, tá tudo errado, né? Quantidade de elétrons. Ok? Então, vamos lá. Quais desses átomos são de um mesmo elemento químico? Lembrando, gente, para ser átomos de um mesmo elemento químico, são átomos com
mesmo número atômico, ok? Então, gente, número atômico é igual ao número de prótons. Os átomos que possuem aqui o mesmo número atômico são os átomos 5 e 4. Então, a resposta aqui, 4 e 5, ok? Que átomos são eletricamente neutros? Gente, falar que é eletricamente neutro significa que P é igual a E, ou seja, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. No 1 aqui, quantidade de prótons é 13, de elétrons é 10. Então, não está neutro. No 2, quantidade de prótons é 17, quantidade de elétrons é 18. Não está neutro. No 3, 19 e 18. Também não está neutro. No 4 e no 5, ambos têm 92 prótons e 92 elétrons. Então, novamente, né, as espécies que estão neutras são 4 e 5. Qual espécie é um ânion? Ânion, gente, quer dizer que a quantidade de elétrons é maior que a quantidade de prótons. Então, quem tem quantidade de prótons maior que quantidade de elétrons é apenas aqui, ó, o 2, ok? Porque, ó, no 2 tem 17 prótons e 18 elétrons. Então, tem um excedente de elétrons. Que átomos são isótopos entre si? Ser isótopo, pessoal, é ter o mesmo número de prótons. Ou seja, ser um átomo de um mesmo elemento químico. Então, o a letra A e a letra D, né, são, na verdade, né, questionamentos sinônimos. Perguntar se é um átomo de um mesmo elemento químico ou perguntar se átomos, quem são isótopos, né, é a mesma coisa. Então, 4 e 5. E qual que é a espécie que é um cátion? Cátion, gente, a quantidade de prótons vai ser maior que a quantidade de elétrons, tá bom? E aí, quem que é cátion? Né? Então, a resposta aqui são os átomos 1 e 3, ok? Então, vou até colocar a setinha aqui para as respostas, né? De A a E. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. Se surgiu aí alguma dúvida, deixe aqui no comentário, vai ser um prazer responder. Lembrando agora que nós temos a parte 3 da aula que contempla aí o conteúdo de distribuição eletrônica, tá bom? Novidade? Projeto Enem. Espero vocês. Tchauzinho, pessoal!